uma vez que a gente já realizou a exportação do arquivo no formato DAE para processamento dentro do PVSys, a gente agora pode processar de fato no PVSys. Mas antes, uma última dica referente ao SketchUp seria a gente copiar todo esse arquivo ou mover ele para um novo ambiente ou levar ele para a origem, próximo da origem, porque como ele está aqui referenciado nas suas coordenadas, né, de origem, o TM, ele vai, o SketchUp, quando ele tem dimensões e posições que estão muito distantes da origem, ele às vezes distorce um pouco. Então, eu vou aqui copiar, colar em um outro ambiente aqui, já próximo da origem, ou então mesmo pode ser também feito movimentar no próprio arquivo ali. Então eu vou agora salvar novamente, né, exportar o modelo DAE. Eu vou sobrescrever aqui. Beleza. Vamos então agora para o PVSys propriamente dito. Vamos aqui no ambiente de modelagem 3D, vamos importar o arquivo .dae. Selecionando então o arquivo que foi exportado. Beleza, a gente já tem aqui os materiais. Tá? Vamos definir aqui que materiais módulos que a gente criou lá no PVSys vai ser definido como módulos aqui. E a gente vai configurar aqui a orientação como retrato, né? Em geral, a configuração mais típica das mesas fixas. E também aqui a gente normalmente pode até configurar a exportação para metros no SketchUp, mas acaba saindo em polegadas. Então a gente mantém sempre essa configuração aqui de polegadas. E a gente vai aceitar aqui. Beleza, toda a geometria importada com sucesso para dentro do ambiente do PVSys. Perfeito, agora a gente tem que acomodar esses módulos, né? Já vieram aqui reconhecidos como módulos fotovoltaicos. A gente precisa agora acomodar eles nessa superfície. Então, a primeira coisa, vamos selecionar aqui o conjunto. Vamos utilizar a ferramenta de modificar a posição. Vamos definir aqui a inclinação, 15 graus. Ok, então agora já estamos com as inclinações das mesas. E agora a gente vai utilizar uma técnica que é basicamente com todas as mesas selecionadas. Vamos aqui em Automatic Altitude. E através dessa ferramenta vamos definir uma altura das mesas em relação ao solo. Vamos colocar aqui, por exemplo, 70 centímetros. Epa. Fiz algo errado aqui. Vamos colocar aqui 70 centímetros, 0,7 metros. Referência, o ponto mais baixo. E vamos clicar nesse botão, Set Altitude. E, magicamente, os painéis foram todos alocados no nosso relevo, na nossa superfície. E a gente, então,
já tem plenas condições de fazer a simulação desse 3D aqui. Perfeito. Inclusive, uma coisa legal aqui, só a título de demonstração, seria uma animação de sombreamento durante um dia. A gente escolhe o intervalo, escolhe o dia. Normalmente é comum para esse dia de 21 de junho, né, que é o solstício de inverno, o sol está mais baixo possível, a gente tem mais sombras, né? Vamos aqui. Esse aqui é só uma simulação visual mesmo, não tem muito a ver com o cálculo em si da geração, que vai ser executado ainda posterior nas simulações. Mas aqui só a título de visualização, a gente vê, né, o fator aqui de sombreamento, né, em relação à radiação direta, né? Então, no início do dia, começa com uma perda alta e vai reduzindo em função justamente do avançar das horas aqui por estar o sol mais alto, né? No final do dia vai ter um aumento novamente aqui. Então, basicamente, como eu disse, é só uma forma de visualizar e depois que esse processo de animação for concluído, a gente pode selecionar aqui o horário que a gente quer visualizar e a gente consegue ter uma noção bem interessante sobre as sombras, né? Tanto dos obstáculos próximos, né? Como também das próprias mesas em si. Aqui na parte da tarde a gente já começa a ter um avanço significativo da sombra. Então, já fez o traçado, a gente consegue posicionar isso aqui. Então, aqui no final da tarde, por exemplo, a gente vê as mesas mais impactadas e, da mesma forma, no início da manhã, a gente consegue ver aqui até às 9h15 ainda tem sombra em algumas regiões. Então a gente consegue ver tudo isso aqui de uma forma bem detalhada, bem precisa aqui dentro do PVSYST. A gente consegue ver também sombreamento mútuo, né, entre as próprias mesas, como que ele avança ao longo das horas do dia. Então, nesse dia aqui, sombras até 8 da manhã, até 8h15, 8h30, ainda tem alguma coisinha de sombra em alguns painéis, em algumas mesas. Então é isso. Novamente, essa foi uma modelagem com modelo digital de terreno através de modelo SRTM, disponível na internet, mas para uma simulação mais precisa, é interessante ter o levantamento topográfico com as curvas de nível mais precisas da região, inclusive o entorno, né, com aerofotogrametria, para ter uma melhor representação dos obstáculos a partir da altura real. Então é isso, espero que tenha gostado. Recomendo a prática, né, o exercício aí, com casos reais aí, e até a próxima.